interromper você aqui, porque Rodrigo Matos está entre nós para falar sobre uma polêmica que surgiu aí com a FIFA agora. Rodrigo Matos, ele já está ligado aí com a gente, ó, ele vai explicar direito para a gente essa história, mas é uma matéria que ele publicou agora há pouco, às 3h20 no Portal UOL, dizendo que o material da FIFA está gerando uma dúvida sobre o Mundial do Palmeiras e também do Fluminense. A FIFA divulgou material sobre o Mundial de clubes e no documento, na lista, né, na página das agremiações brasileiras, diz que os dois times, Fluminense e Palmeiras, têm uma Copa Interconfederações. Então, estão listados aí a Copa Rio de 51 do Palmeiras e a Copa Rio de 52 do Fluminense. É usada essa mesma denominação para o torneio intercontinental, que foi organizado aí pela Conmebol, pela UEFA, que está na página do Flamengo. E aí, Rodrigo, isso gerou uma polêmica danada agora à tarde. O que é que está pegando? Isso está todo mundo em dúvida, né? Se o Mundial foi ou não reconhecido. Você sabia que hoje... Boa tarde, Luísa. Boa tarde, PVC. Boa tarde, Hernan. 50ª milésima polêmica em relação a isso, né? Podemos dizer. Eu perdi a conta de quantas vezes eu tive que apurar vezes sobre esse tipo de assunto. Mas vamos lá. Eu acho que dessa vez o problema foi da própria FIFA, né? Um problema de comunicação dela. Ela fez um material de divulgação sobre o Mundial, que ela lista ali os títulos dos times, e aí ela coloca como Interconfederation Cup, né? Como você pode ver aí na denominação aqui, eu não sei se para você está parecendo bom, porque para mim aqui está parecendo um pouco borrado, mas enfim, essa é a denominação, e ela dá isso para um título do Palmeiras, em 51, e o do Fluminense, em 52, e dá a mesma denominação para no caso, o Flamengo, né, que ganhou o Intercontinental ali, organizado pela UEFA e pela Conmebol, em 81. E aí isso gerou, falou assim, olha, então ela está igualando as três competições. Não é isso. O que a FIFA fez, e está até explicado no documento, todas as competições que existam entre continentes, né, interconfederações, ela colocou com essa denominação. Então tem outros títulos ali para outros times, o Wydad Casablanca, desde que tenham sido disputados ali, sei lá, Ásia e África, uma competição, exemplo aqui, eu acho que é esse, inclusive, do Wydad Casablanca, que está citado ali, e aí ela não especifica o que é. Então, isso não é um reconhecimento. Eu fui perguntar para a FIFA e não é um reconhecimento. Por que o status é diferente, então, ainda daquele Intercontinental que ganharam o Santos, Flamengo, Grêmio, São Paulo, Inter, enfim, Corinthians? Porque esse campeonato intercontinental, em 2017, teve uma reunião do Conselho da FIFA, que é o órgão máximo da FIFA, acho até que na época se chamava Comitê Executivo, que deu uma decisão falando assim, olha, esses títulos aqui estão reconhecidos com o status mundial. A gente só vai ter uma mudança de status eventual da Copa Rio do Palmeiras ou da Copa do Fluminense de 52, se você tiver uma reunião igual do Conselho que disser, olha, esse título aqui foi reconhecido e que até agora não aconteceu. No caso do Palmeiras até teve uma discussão na época, o Marco Paulo era do Comitê Executivo e tal, mas nunca teve ainda uma decisão definitiva. Então, eu acho que a interpretação que alguns veículos e que os torcedores deram é até plausível, porque, de fato, o material da FIFA causa uma confusão de linguagem ao botar as duas coisas com o mesmo nome. Mas a gente foi apurar e, de fato, não tem esse reconhecimento, é simplesmente outros clubes, entendeu? Eu acho que, além do Wydad Casablanca, salvo engano, eu acho que o Urawa Reds também aparece com essa Interconfederation Cup, mas não é um reconhecimento do Mundial, essa informação. Eita, e Marrinha entrou. Marrinha Rodrigo Matos, gente. Eu sempre faço isso. Eu conto o apelido dele no ar. Já está consagrado, Luiz. Eu não tenho problema com esse apelido. Então tudo bem. Já está todo mundo sabendo, né, Rodrigo? Eu sempre jogo ele na fogueira e ele traz bem para apimentar ainda mais essa discussão. Vou colocar o PVC na fogueira. E aí, PVC? Não, sim. Eu sempre digo que. Outro dia eu estava conversando com um jornalista espanhol que trabalha para o veículo alemão, Javier. E ele não sabia dessa polêmica, ele foi interessadíssimo na polêmica. E eu sempre digo, o Palmeiras e o Fluminense não são campeões do mundo porque não tem esse reconhecimento. Agora, por outro lado, tem um ponto que é os dois documentos, né, que esse bendito desse fax
que é o que a FIFA mandou em 2007, que diz que, depois de uma detalhada pesquisa, nós temos o prazer de anunciar que a FIFA concorda com a proposta de aceitar a Copa Rio de 51 como o primeiro torneio de âmbito mundial. De âmbito mundial. E depois da bendita da reunião do Conselho Executivo da FIFA em 2014, que é o que o Aldo Rebelo é ministro do esporte e é palmeirense, sempre fala, o texto diz aqui, que está grifado, aceitar a requisição da CBF para reconhecer o torneio de 51 entre Europa e Sul clubes, vencido pelo Palmeiras, como o primeiro torneio internacional, a primeira competição de âmbito mundial. Ela não chama de Mundial de Clubes, mas ela diz que aceitou como um torneio de âmbito mundial. O que me incomoda nessa história, é a confusão que o Rodrigo acabou de relatar. Se não tem um jornalista que vai fazer um guia da FIFA que consegue ter noção do tamanho da confusão que se cria ao chamar pelo mesmo nome de Interconfederations, competições que são distintas. Se você sabe que alguém tem que saber que tem essa polêmica. Ora, o fato de não ser campeão do mundo, eu sempre digo o seguinte: se você tem que... né? Hã? Eles sabem que tem essa polêmica. Já houve essa questão várias vezes, não é a primeira vez, né? Então, que essas lacunas que o Rodrigo trouxe muito bem aí na reportagem dele, isso só aumenta o debate do clubismo. Uhum. Porque é o palmeirense puxando pro lado, assim, dele, que achando, tá não sei o quê. Aí o flamenguista tira onda. É a mesma coisa também quando... o Corinthians, como é que é? Tem 2 mundiais com uma Libertadores. Ou então o São Paulo é bicampeão mundial, né? Quando foi lá em 92, 93, mas aquilo lá era a Copa Toyota. Então, assim, é o clubismo. Então, enquanto a FIFA não for transparente, vai se ter essa discussão e vai se aflorar o clubismo. Mas, Erna, ela está sendo bem enfática. Não teve reconhecimento. Para deixar claro aqui, não tem dúvida sobre isso. Então, não é que está no âmbito cinzento. Não houve reconhecimento, só para deixar claro, tá? Não tem zona cinzenta.